Você já se perguntou como saber se o Espírito Santo está agindo em sua vida? Muitas vezes somos tocados de maneiras tão sutis e poderosas que nem sempre conseguimos reconhecer sua presença. Neste vídeo, vamos explorar os 7 sinais claros de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta espiritual que pode transformar sua vida. Esse é o canal Caminho da Fé, onde trazemos mensagens que edificam e fortalecem a sua caminhada com Deus. Curta, inscreva-se e compartilhe este conteúdo com mais pessoas, para que juntas possamos espalhar a palavra do Senhor. Para começar, é essencial entender que o Espírito Santo é mais do que um conceito abstrato. Ele é a manifestação do próprio Deus dentro de nós. Em João 14:26, Jesus nos promete: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas." Isso significa que ele age como nosso guia, conselheiro e força em momentos de desafio. Muitas pessoas confundem a voz do Espírito Santo com seus próprios pensamentos. No entanto, há sinais claros que indicam sua presença e atuação. Neste vídeo, você aprenderá a reconhecer esses sinais e, ao fazer isso, ficará mais sensível ao chamado de Deus em sua vida. A partir de agora, vamos explorar o primeiro sinal, um profundo desejo de buscar a Deus. Prepare-se, pois sua fé será renovada e fortalecida. Um dos sinais mais evidentes da atuação do Espírito Santo em nossa vida é o profundo desejo de buscar a Deus. Quando o Espírito Santo começa a agir em nós, ele planta uma sede insaciável por conhecer mais sobre o Senhor, compreender sua palavra e nos conectar com ele por meio da oração e adoração. Esse desejo não surge por acaso. Em Filipenses 2:13, lemos: "Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele." Essa passagem revela que o Espírito Santo desperta em nós uma vontade sobrenatural de caminhar com Deus, mesmo quando enfrentamos distrações ou desânimo. Pense, por exemplo, em alguém que repentinamente sente vontade de orar mais, participar de cultos ou estudar a Bíblia com mais frequência. Isso pode ser uma evidência clara da presença do Espírito Santo conduzindo essa pessoa a uma vida espiritual mais profunda. Muitos descrevem esse sentimento como um fogo interior que não pode ser apagado. Testemunho: Marta, uma jovem que havia se afastado da igreja por anos, conta que certo dia sentiu uma necessidade inexplicável de abrir sua Bíblia, que estava guardada em uma gaveta há muito tempo. Ela começou a ler os Salmos e foi tomada por uma paz que nunca havia experimentado antes. Sem entender, buscou orientação de um amigo cristão, que explicou que esse desejo era uma manifestação do Espírito Santo. A partir daí, Marta voltou à comunhão com Deus e hoje lidera um pequeno grupo de estudo bíblico. Esse desejo profundo é apenas o primeiro dos sinais. O Espírito Santo continua a agir em nossa vida de maneira surpreendente e transformadora. O arrependimento genuíno é um dos sinais mais claros da atuação do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, mas também nos mostra a graça de Deus, conduzindo-nos ao arrependimento verdadeiro. Não é apenas remorso ou culpa superficial. É uma transformação do coração, um desejo profundo de corrigir o caminho e viver em obediência a Deus. Em João 16:8, Jesus diz: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Essa obra do Espírito Santo é essencial para nos reconectar com Deus. Ele nos mostra onde erramos, mas também nos dá força e coragem para buscar perdão e mudança. O arrependimento genuíno não é movido pelo medo de punição, mas pelo amor a Deus e pelo desejo de agradá-lo. Quando sentimos tristeza pelo pecado, é porque o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração. Ele transforma nossa mente,
mostrando a necessidade de abandonar aquilo que nos afasta de Deus e buscar aquilo que o agrada. Testemunho. Carlos era um empresário bem-sucedido, mas suas práticas de negócios envolviam enganos e injustiças. Um dia, durante um culto, o pastor pregou sobre honestidade e integridade. Carlos sentiu como se cada palavra fosse direcionada a ele. Aquele desconforto, porém, não era uma acusação humana, mas o Espírito Santo mostrando a verdade. Ele chorou profundamente, confessou seus erros e decidiu mudar. Hoje, Carlos é conhecido por sua honestidade e testemunha como Deus transformou sua vida. Esse arrependimento genuíno é o início de uma jornada de renovação e santidade. Ele nos liberta do peso do pecado e nos dá acesso à paz que excede todo entendimento. Outro sinal inconfundível da atuação do Espírito Santo é a paz sobrenatural que ele traz, mesmo em meio a situações mais difíceis. Essa paz não depende de circunstâncias externas, mas é uma manifestação do próprio Deus em nossa vida. Ela nos faz confiar plenamente em sua soberania, mesmo quando enfrentamos tempestades. Em Filipenses 4:7 lemos: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Essa paz é um presente que só o Espírito Santo pode conceder. Ela não elimina os problemas, mas muda a maneira como os enfrentamos, nos dando serenidade e força para perseverar. Muitas vezes, essa paz é percebida em momentos inesperados. Quando o Espírito Santo atua, ele dissipa a ansiedade, o medo e a dúvida, substituindo-os por uma confiança inabalável em Deus. É como se uma voz suave dissesse: "Tudo está sob controle, porque eu estou com você." Testemunho. Ana, uma mãe solteira, enfrentava uma crise financeira severa. Ela não sabia como pagaria o aluguel ou sustentar seus filhos. Certo dia, durante uma oração, ela sentiu uma tranquilidade que não fazia sentido para sua situação. Era como se Deus estivesse lhe dizendo para não se preocupar. Naquela mesma semana, Ana recebeu uma oferta de emprego que não apenas cobriu suas despesas, mas trouxe estabilidade para sua família. Ela reconheceu que aquela paz inexplicável era o Espírito Santo fortalecendo sua fé. Essa paz é mais do que um sentimento. É um sinal claro de que o Espírito Santo está no controle. Ele nos fortalece para resistir às pressões do mundo e continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. O quarto sinal que exploraremos neste vídeo é o discernimento espiritual. Quando o Espírito Santo atua em nossa vida, ele nos ajuda a compreender a vontade de Deus e a tomar decisões sábias, mesmo quando enfrentamos dilemas difíceis. Esse discernimento vai além da lógica humana. É uma percepção espiritual que só pode vir de Deus. Em Romanos 8:14 lemos: "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." Essa orientação é uma das maiores bênçãos que o Espírito Santo nos oferece. Ele ilumina nossos pensamentos, mostrando o que está em harmonia com a vontade de Deus e o que devemos evitar. Discernir a voz do Espírito Santo é essencial, especialmente em tempos de confusão ou dúvida. Muitas pessoas relatam sentir uma certeza interior sobre o caminho a seguir ou percebem alertas claros para evitar escolhas que poderiam afastá-las de Deus. É como ter um GPS espiritual, apontando a direção correta. Testemunho. João, um jovem recém-convertido, estava prestes a aceitar uma proposta de trabalho que parecia ser uma grande oportunidade, mas algo não se encaixava. Ele orou pedindo clareza ao Senhor. Durante um culto, ouviu uma mensagem sobre paciência e confiança em Deus. Sentiu que não deveria aceitar o emprego. Algumas semanas depois, descobriu que a empresa estava envolvida em práticas desonestas. Ele agradeceu ao Espírito Santo por guiá-lo a tomar a decisão certa. Se você deseja aprofundar seu conhecimento na Palavra de Deus e aprender a discernir a vontade do Senhor em sua vida,
convidamos você a acessar o link do curso de teologia que deixamos fixado nos comentários. É uma oportunidade incrível para crescer espiritualmente e estar mais preparado para servir ao reino de Deus. Quando o Espírito Santo está presente em nossa vida, ele nos transforma de dentro para fora, despertando um amor genuíno pelo próximo e um desejo de servir. Esse sinal é inconfundível. Passamos a nos importar profundamente com as necessidades das pessoas ao nosso redor, priorizando o bem-estar coletivo acima do egoísmo pessoal. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não vêm de nossa natureza humana, mas da atuação do Espírito Santo em nosso coração, moldando nosso caráter segundo o de Cristo. Testemunho. Pedro era um homem focado apenas em si mesmo. Ele não se preocupava com os problemas dos outros, até que começou a frequentar um pequeno grupo de oração. Com o tempo, sentiu o Espírito Santo movê-lo a ajudar um vizinho idoso que estava passando por dificuldades. Ele começou a levar mantimentos e a oferecer ajuda, algo que nunca havia feito antes. Pedro testemunha que isso transformou sua vida, pois ele encontrou alegria genuína em servir ao próximo. Penúltimo sinal claro da presença do Espírito Santo é a capacitação com dons espirituais. Esses dons são habilidades sobrenaturais concedidas por Deus para edificar a igreja e glorificar seu nome. Eles podem incluir sabedoria, profecia, ensino, cura, entre outros. Em 1 Coríntios 12, 4, 7, Paulo explica: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Isso mostra que cada cristão é chamado a usar seus dons de forma única para o reino de Deus. Testemunho. Cláudia sempre se sentiu insegura ao falar em público, mas após orar pedindo ao Espírito Santo que a usasse para servir, começou a sentir coragem e clareza em suas palavras. Logo, ela foi convidada a ensinar jovens na igreja. Cláudia relata que jamais imaginou ser capaz disso, mas percebeu que o Espírito Santo havia lhe dado o dom do ensino, capacitando-a para cumprir esse propósito. O último sinal é a força para perseverar, mesmo diante das adversidades mais difíceis. O Espírito Santo não apenas nos consola, mas nos dá coragem para permanecer firmes na fé, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Em 2 Coríntios 12, 9, Deus diz: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que quando estamos fracos, o Espírito Santo nos fortalece e nos ajuda a continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Testemunho. Marcos perdeu o emprego e enfrentou uma grave doença na família. Ele admite que por conta própria teria desistido de tudo, mas foi o Espírito Santo que o sustentou. Ele orava todos os dias e sentiu uma paz que o mantinha firme. Hoje, Marcos diz que sua fé foi refinada como ouro no fogo e que jamais teria superado esse período sem o Espírito Santo. Estes são os 7 sinais que mostram como o Espírito Santo age em nossas vidas. Se você deseja se aprofundar ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus, não deixe de acessar o link do curso de teologia que deixamos fixado nos comentários. É uma oportunidade incrível para crescer em sabedoria e discernimento espiritual. Obrigado por estar conosco até o fim. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Caminho da Fé. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.